Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estou super empolgado em ter vocês aqui. Obrigado por virem. Hoje vamos falar sobre uma cidade chinesa incomum que tem apenas 30 metros de largura. As imagens daqui vão te dar uma impressão surreal nesse desfiladeiro sinuoso formado por montanhas. A cidade de Yanjing se estende como uma fita longa, com prédios de vários andares milagrosamente grudados às margens do rio. É difícil imaginar como. E por que um assentamento assim seria necessário? Mas isso é a China, um país onde tudo é possível. Construída ao longo do rio Nancy e entre as grandes montanhas na província de Yunnan, na China, Yanjing é considerada a cidade mais estreita do mundo. Essa cidade pitoresca está localizada perto do desfiladeiro do Planalto Tibetano e foi construída diretamente na rocha. Em algum momento, esse território foi ocupado pelo povo Bo, que tinha práticas de sepultamento antigas muito interessantes. Eles enterravam seus mortos em caixões suspensos. Caixões completos de várias formas eram cortados de pedaços inteiros da árvore nanu. Depois de colocar o falecido dentro do caixão, ele era pendurado em cordas em penhascos altos ou cavernas com até 100 metros de altura. De acordo com as crenças dos Bo, as montanhas eram a escada entre este mundo e a vida após a morte. Além disso, os moradores queriam proteger os mortos de serem profanados por inimigos ou animais e de serem perseguidos pelos exércitos da dinastia Ming. A minoria Bo teve que abandonar seus territórios e se integrar gradualmente a outros grupos étnicos, mas ainda é possível ver os caixões suspensos até hoje. Agora, olhando para Yanjing de cima, é difícil acreditar que uma cidade assim exista na vida real. A estreita faixa de terra adequada para uso, espremida entre as águas agitadas do rio Nancy e grandes montanhas, parece um lugar inadequado para uma cidade com uma população de, pasmem, cerca de 450 mil pessoas. Mas é isso que torna Yanjing tão especial. Os prédios parecem velhos e baratos, como aqueles em qualquer filme interessante sobre o pós-apocalipse ou o futuro próximo. A cidade não possui sistemas de transporte bem pensados, estradas largas ou até mesmo estradas principais, além da extrema estreiteza. Yanjing tem outra peculiaridade notável. Como a terra é um recurso muito valioso nessa região, muitos prédios de apartamentos grandes estão bem na margem do rio. Outra coisa importante sobre Yanjing está diretamente relacionada às características climáticas sazonais aqui em Yunnan, assim como em muitas outras regiões tropicais. Existe uma estação chuvosa claramente definida. O modesto rio Nancy, que você poderia atravessar a pé sem se molhar quase nada na estação seca, se transforma em um rio poderoso durante a estação chuvosa em questão de minutos, lavando tudo em seu caminho. Considerando essas dificuldades, todos os prédios na primeira linha da margem do rio são construídos sobre pilares altos. A última linha de prédios é cuidadosamente protegida para evitar danos durante deslizamentos de terra ou desmoronamentos de rochas. Apenas os prédios no centro da cidade estão relativamente seguros, embora as partes mais estreitas do desfiladeiro tenham apenas uma fileira de prédios com recursos de segurança semelhantes ao lado do rio. No entanto, os pilares nem sempre são suficientes. Ao longo de sua história, Yanjing já foi inundada várias vezes, às vezes com resultados catastróficos. A última inundação ocorreu no verão de 2020, devido a chuvas intensas até mesmo para a estação chuvosa na área de Yanjing. Eles tiveram que evacuar milhares de pessoas e, infelizmente, algumas pessoas morreram e outras desapareceram. A área mais estreita de Yanjing tem apenas 30 metros de largura e a mais larga tem cerca de 400 metros. A área da cidade é de 1.416 quilômetros quadrados. Curiosamente, a cidade tem grandes diferenças de elevação, com o ponto mais alto de Yanjing a 1.900 metros acima do nível do mar e o mais baixo a apenas 350 metros. Há uma estrada principal de cada lado do rio, e apesar de a cidade se estender por metros, não há muitas pontes atravessando-a. Devido à localização da cidade e à largura do desfiladeiro, a cidade teve duas opções para crescer: mais longa ou mais alta. E a resposta foi sim. Ambos os processos aconteceram, resultando em uma cidade com uma aparência não convencional, para dizer o mínimo. Agora, essa cidade possui uma única rodovia. Além disso, Yanjing possui uma estação de trem nacional que oferece viagens entre a China e o Vietnã.
Considerando a localização praticamente vertical da cidade, não é surpresa que a ferrovia e a rodovia tenham sido construídas através de túneis nas montanhas, totalizando 1.800 metros de extensão. Existem ainda mais túneis. Na verdade, a estrada inteira passa por entre as montanhas. No entanto, parece que escolher um lugar como este para uma cidade na China não é tão raro assim. Se você olhar os mapas e verificar as estradas dos rios, poderá encontrar muitas cidades como essa. Yanjing está quase na interseção de 3 províncias chinesas, o que aparentemente desempenha um papel do ponto de vista do transporte. As fotos tiradas por drones há muitos anos viralizaram online, fazendo as pessoas quebrarem a cabeça para entender por que alguém gostaria de viver em uma cidade tão estreita quando a China tem lugares muito melhores para viver. Mas é verdade que este lugar foi habitado por centenas de anos e muitos habitantes locais não querem procurar outro lugar. Os locais não têm medo de viver nessas condições, e mesmo que seja perigoso, é o lugar deles, que é tão valioso quanto qualquer pedaço de terra. E apesar do perigo, as pessoas continuam vivendo na cidade e até construindo novas áreas que terão muitos métodos de defesa contra as inundações. Infelizmente, as oportunidades de trabalho na cidade são bem escassas. Algumas pessoas trabalham em serviços ou turismo, outras trabalham na educação. O restante trabalha na ferrovia e na única rodovia e suas pontes. Algumas pessoas cultivam arroz e vegetais. As condições aqui são boas para a agricultura. Não há inverno propriamente dito, o verão é quente e há chuvas fortes. Claro, a vida em Yanjing não pode ser comparada a um conto de fadas, mas apesar disso, a cidade parece uma pintura de fantasia vista de cima. No entanto, as pessoas que vivem lá a amam e a apreciam como ela é. A prova é que a cidade continua crescendo. Bem, isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir até o final. Deixe um like, me diga se você gostaria de morar em Yanjing e não se esqueça de se inscrever. Um forte abraço e até a próxima!